Stonehenge. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em mistério, né? É um círculo de pedras gigantes lá na Inglaterra que há milênios fascina todo mundo, de cientistas a curiosos. É, sem dúvida, um dos maiores enigmas da nossa pré-história. E as perguntas são tão grandes quanto as próprias pedras. Como é que mais de 5.000 anos atrás um povo conseguiu erguer esses gigantes? E talvez mais importante ainda, por quê? Para que servia essa estrutura colossal? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos entender a construção em si. Depois, vamos investigar quem foram os construtores, de onde eles trouxeram essas pedras enormes, qual era o objetivo de tudo isso e, por último, a parte mais surpreendente de todas, um segredo que estava escondido na própria paisagem. Então, vamos começar pelo básico. O que é exatamente Stonehenge? Não é só um monte de pedras empilhadas. É o resultado de um projeto de engenharia que levou séculos para ser concluído. A construção não aconteceu de uma vez só. Ela se desenrolou por mais de 1.000 anos, em 3 grandes fases. Tudo começou lá por 3100 a.C., com uma coisa bem mais simples, um círculo de terra e madeira. Quase 1.000 anos se passaram até que as primeiras pedras, as chamadas Pedras Azuis, chegassem. E só na fase final, lá para 2075 a.C., é que aqueles blocos gigantescos de Sarsen, que são a imagem que a gente conhece hoje, foram erguidos. Certo. Se a obra levou tanto tempo, quem era essa gente por trás de um esforço tão gigantesco? Por séculos isso foi um mistério. Falavam em druidas, gigantes, mas a ciência moderna, mais especificamente a genética, nos deu uma resposta. E olha, é bem surpreendente. Análises de DNA de ossos antigos revelaram uma coisa impressionante. Os construtores originais de Stonehenge não eram nativos da ilha. Eram descendentes de agricultores que fizeram uma jornada imensa desde a região da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, até a Grã-Bretanha. E eles não trouxeram só a agricultura, mas também a tradição de construir com pedras gigantes, os tais dos megálitos. E a história não para por aí. A Grã-Bretanha antiga passou por 2 grandes migrações num período relativamente curto. Primeiro, chegaram esses agricultores da Anatólia. Mas depois, já para o final do Neolítico, um novo grupo veio da Europa continental. Eles são conhecidos como o povo do vaso campaniforme, por causa da cerâmica que faziam, e eles basicamente substituíram a população que construiu a primeira fase de Stonehenge. E essa análise genética revelou um contraste físico que ninguém esperava. Os caçadores-coletores nativos que já viviam lá tinham a pele escura e olhos azuis. Já os agricultores que chegaram da Anatólia tinham a pele mais clara, com olhos e cabelos escuros. É uma imagem bem diferente daquela que a gente costuma ter da Europa antiga. Agora, vamos para um dos maiores desafios de logística da pré-história. Como é que essas pedras, algumas pesando dezenas de toneladas, foram parar ali? Basicamente, Stonehenge é feito de 2 tipos de pedra. As gigantes, de Sarsen, que formam os círculos de fora, vieram de Westwoods, que fica a uns 25 quilômetros de distância. Mas as pedras menores, as tais pedras azuis, vieram de um lugar muito mais longe, as Colinas Preseli, no país de Gales, a incríveis 240 quilômetros de distância. Para a gente ter uma ideia, 50 toneladas é o peso de vários elefantes adultos juntos, e os construtores moveram dezenas de pedras como essa, sem usar rodas ou animais de carga. Foi na pura força humana e com muita, mas muita engenhosidade. E pensa nessa distância, 240 quilômetros. É como carregar pedras de 4 toneladas de São Paulo até quase o Rio de Janeiro, atravessando rios, florestas, morros. É uma façanha que, sinceramente, é difícil até de imaginar. Por muito tempo, existiu uma teoria de que as pedras poderiam ter sido levadas até lá por geleiras, na Era do Gelo. Mas as pesquisas mais recentes acabaram com essa ideia. Não existe nenhuma evidência de geleira naquela região. Ou seja, o ponto final é, foi um feito humano. E que feito! O professor David Nash, que foi um dos que ajudaram a descobrir a origem das pedras, resumiu isso perfeitamente. Ele disse que Stonehenge é como uma convergência de materiais, um ponto de encontro para o esforço de uma sociedade inteira que era extremamente organizada e dedicada. Tudo bem, então eles tinham a mão de obra, tinham a organização, mas para quê? Qual era a finalidade de Stonehenge? A verdade é que, muito provavelmente, não era uma coisa só. As evidências mostram que o lugar teve vários usos ao longo do tempo. Com certeza era um observatório astronômico.
No solstício de verão, o Sol nasce exatamente alinhado com a pedra principal. Também existem teorias de que era um centro de cura, porque eles acreditavam que as pedras azuis eram especiais. E, na sua primeira fase, foi um cemitério, provavelmente para famílias da elite. Era um lugar tanto para os vivos quanto para os mortos. E agora a gente vai para a parte final, e talvez a mais impressionante da nossa análise. Uma descoberta que conecta tudo: o céu, a terra e as pessoas que construíram esse lugar. Ligada a Stonehenge, existe uma coisa chamada avenida, que é tipo um caminho cerimonial de quase 3 quilômetros. O comecinho dessa avenida é perfeitamente alinhado com o nascer do sol no solstício de verão e com o pôr do sol no solstício de inverno. A pergunta é: por que esse alinhamento tão exato? A resposta, por mais incrível que pareça, não estava no céu, mas sim no chão. Os construtores não chegaram e impuseram sua vontade na paisagem. Eles seguiram um guia que já estava lá, na própria natureza. Pesquisas geológicas descobriram uma coisa de cair o queixo. Exatamente embaixo da avenida existem sulcos naturais no solo, como se fossem estrias paralelas formadas no final da Era do Gelo. E aqui vem o ponto-chave. Essas formações geológicas, um total acaso da natureza, já estavam perfeitamente alinhadas com o nascer e o pôr do sol nos solstícios. O povo neolítico não criou o alinhamento. Eles descobriram isso na terra e transformaram num monumento. E onde essa avenida sagrada ia dar? No rio Avon. E lá, os arqueólogos encontraram um outro monumento, um círculo de pedras azuis, que eles apelidaram de Blue Stonehenge. Acredita-se que esse círculo foi desmontado e as pedras foram levadas, talvez pela própria avenida, para serem usadas no Stonehenge principal, unindo dois lugares sagrados em um só. Todo esse trabalho de pesquisa nos mostra que a história de Stonehenge é muito mais profunda do que a gente imaginava. Não foi um monumento imposto à paisagem, mas um monumento que nasceu dela. É como se fosse um diálogo entre a humanidade e o universo, guiado por um desenho que a própria natureza fez no chão. E isso nos deixa com a reflexão. Se uma das maiores maravilhas do mundo antigo foi inspirada por um padrão no solo, o que mais pode estar escondido por aí, na nossa frente? Que outras mensagens dos nossos antepassados estão esperando não para serem escavadas, mas simplesmente para serem vistas com outros olhos?